sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3 e 4. Na história, né, de encontros com Jesus, sempre vai existir a confrontação. Uma fé madura é uma fé confrontada. Ela passa pela dúvida. E é Jesus que transforma a dúvida em adoração, em louvor. E há uma pergunta que nós, a partir dessa confrontação, sempre nos fazemos, né? O que há de errado no mundo como ele é hoje? Porque se nós encontramos o Salvador e fomos transformados, porque as coisas não estão transformadas? Porque tantas coisas continuam, né? E quando a gente começa um novo ano, talvez essa seja uma questão que a gente se faça, porque as coisas também na minha vida estão como estão, né? A gente precisa passar pela confrontação para a gente poder entender o porquê esse mundo está como está, porque minha vida está como está. E todo encontro com Jesus nos traz a confrontação. E nós vamos falar hoje sobre alguns encontros, e por isso que eu falei para você deixar aberto no capítulo 3 e 4 de João, porque eu queria fazer uma leitura um pouco diferente desses textos que a gente tem, de dois encontros que são encontros confrontadores no Evangelho de João, e que podem nos ajudar também a olhar para nós, para a nossa realidade como cristãos, e tentar responder talvez essa pergunta, né? Como eu sempre falo aqui, eu não trago respostas, eu trago mais perguntas, porque a partir da reflexão que nós somos também confrontados. E eu queria convidar você, antes de tudo, a orar. Senhor, nós pedimos a iluminação do Teu Espírito, para que esses encontros que nós vamos falar hoje, que foram confrontadores, possam também nos confrontar. Que a nossa fé possa ser apurada a partir de uma reflexão séria do Seu Evangelho. Obrigada por esse momento, obrigada pelo Teu amor e pela Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Então, você tem no capítulo 3 um líder prestigiado do sistema civil e religioso da época de Jesus, de uma moral elevada. E no capítulo 5, seguinte, no capítulo 4, você tem aí o que a gente chamaria de marginalizado. Uma pessoa totalmente intrusa socialmente, moral e religiosamente falando, que por acaso também é uma mulher. Esses dois capítulos são muito conhecidos por nós, muito assim, pregados, falados. Ambos esses textos aí são bastante conhecidos. Então aqui a gente vai lê-los, tá? Antes que você fale, vai ser bom para abrir, né? Nós vamos ler. Mas nós temos aí dois textos que geralmente são meditados de formas separadas. E hoje eu queria fazer um desafio um pouco diferente, de nós lermos eles, os dois juntos, tá? Porque às vezes a gente pode achar que esses dois personagens tão diferentes, né, aparecem aí em circunstâncias tão ímpares, e que a gente deve fazer essa análise, né, de cada um, né? E sim, nós vamos fazer, mas eu queria aqui relacionar os dois textos, e para a gente entender também por que esses dois textos aparecem um na sequência do outro. Talvez esse seja o desafio do evangelista, não sei. Mas é impossível a gente falar desses encontros, antes de mais nada, antes da gente entrar no texto bíblico, sem falar sobre pecado. Porque essa é uma questão central nas duas histórias. Então, primeiro, vamos tratar do primeiro texto. Do primeiro encontro dessa mulher que está no capítulo 4, que a gente pode dizer que é uma marginalizada, que é a mulher samaritana. Porque de início ele mostra a imagem do pecado que a maioria de nós reconheceria, né? Um encontro com uma mulher junto ao poço. Jesus então está viajando com seus discípulos para Samaria, ele passa, né? Isso aí é fora da Judéia, fora do contexto
os judeus, aliás, desculpa. E ao chegarem a essa cidade, os discípulos eles se dispersam para conseguir comida e Jesus vai para o poço. Ele está cansado, ele está com sede. É a hora sexta do dia, ou seja, é meio-dia. No auge do calor ele vai no poço. E aí ele tem um problema, porque ele não tem um jarro para tirar do poço. E aí aparece essa mulher sozinha para buscar água. E ele pede. Olha no verso 7, então. Agora eu vou colocar o texto aqui para você. Dá-me um pouco de água. E aí, a partir do 9, acontece o diálogo. Disse-lhe então a samaritana: como tu, um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se conhecesse o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me um pouco d'água, tu lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva. E a mulher lhe disse: Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens essa água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como também seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui tirá-la. Então Jesus disse: vai, chama teu marido e volta para cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus afirmou: foste sincera, dizendo não tenho marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. E a mulher lhe disse: Senhor, vejo que és profeta. Antes que a gente continue esse encontro, deixa eu mostrar para vocês aqui por que essa conversa é extraordinária. Aquilo que a gente estava falando na escola bíblica, do contexto do texto. O primeiro aspecto impressionante dessa história aqui é o movimento radical de Jesus. Por quê? Porque é ele quem dá início ao diálogo. Pra gente hoje parece comum, né? Jesus com a mulher samaritana conversando no poço. Mas não é. Por que não é? Porque olha o choque da mulher pelo simples fato de Jesus dirigir a palavra para ela. Primeiro, judeus e samaritanos eram inimigos, implacáveis. Séculos antes, né, a maioria dos judeus foi exilada lá na Babilônia por seus conquistadores. E alguns judeus que ficaram para trás, ali naquela terra, eles se casaram com mulheres cananeias. E eles formaram aqui praticamente uma nova tribo, que são os samaritanos. E esses samaritanos, eles pegaram uma parte da religião judaica e uma parte da religião cananeia e criaram a sua própria religião. Por isso, os judeus consideravam os samaritanos racialmente inferiores e hereges. Esse é o primeiro motivo pelo qual a mulher se surpreende quando Jesus lhe dirige a palavra, porque ele é judeu e ele fala com ela, samaritana. Fora isso, pesava uma outra coisa, que era escandaloso para um homem judeu falar com qualquer mulher estrangeira em público. Pra gente é normal hoje? Não era na época de Jesus, tá? E mais, tem uma outra coisa aqui nesse texto que a gente às vezes não se dá conta. Era meio-dia. Muitos estudiosos bíblicos chamam a atenção para esse fato, porque não era a hora comum que as mulheres iam no poço buscar água. A gente que cuida da casa, você quer começar a fazer as coisas cedo, não é? Para ficar livre e poder descansar. As mulheres também naquela época, elas iam cedo para o poço, porque não tinha água encanada, então elas iam cedo para o poço, buscavam água para poder fazer as suas tarefas. O sol estava ameno, a gente pensa aí, a Judéia, essa região é uma região árida.
Ou seja, meio-dia é sol de deserto, é sol escaldante. É 37 para 40 graus na cabeça. Então, se você tinha suas coisas, suas tarefas, esse horário você queria estar dentro de casa e não lá buscando água no poço. Então, por que ela estava ali sozinha no poço nessa hora? Você já parou para perguntar isso? Pra gente parece que não faz sentido, né? Parece algo, a gente está tão acostumado com esse texto. Mas o fato é que ela era uma marginalizada da sua própria comunidade. Ou seja, ela era também uma pessoa intrusa para o seu próprio povo. Desprezada, marginalizada. Ela tinha vergonha de, no horário comum, com as outras mulheres buscar água no poço. Ou as outras pessoas que iam buscar água no horário comum a desprezavam. Então, quando Jesus começa a falar com ela, ele ignora deliberadamente quase todas essas barreiras. Jesus, assim, qualquer coisa que pode ser dele, ignora. Nesse caso, a barreira racial, de raça, ele judeu, ela samaritana, cultural, de gênero e de moral. Ou seja, ele rompe todas as convenções da época, dando conta de que ele é homem, judeu, não deveria ter nada a ver com aquela mulher, mas Jesus não se importa com isso. Você percebe o quanto que é radical esse encontro? Né? Ele passa por cima de todos os divisores humanos possíveis para estabelecer uma conexão com essa mulher. A mulher, ela fica assombrada, e nós também deveríamos ficar. É escandaloso, é assustador. E o segundo aspecto interessante desse encontro é que, embora seja evidente aqui que Jesus se mostra aberto, ele se mostra afetuoso com a mulher, ainda assim ele confronta ela. Você percebeu? Mas ele faz isso de uma forma gentil e habilidosa. Jesus, ele é cirúrgico. Ele começa dizendo: se soubesse quem sou, você me pediria água viva. E se bebesse dessa água, você jamais voltaria a ter sede. Afinal, o que Jesus se refere? Ele está falando da água do poço, né? Que metáfora é essa? Porque é uma metáfora, que é uma figura de linguagem, quando ele fala água viva. O que ele está falando é da vida eterna, não é da água do poço. Então a imagem aqui, ela causa pra gente um impacto menor, porque também a gente já está acostumado com isso. E a gente tem água na nossa torneira, água física, e a gente está acostumado com esse termo, água viva, né? A gente já sabe o que é. Então, a maioria para nós, assim, a ideia de sede não é real. Parece que não faz muito sentido. Mas o fato é que quem já viveu num lugar com um clima muito árido, como o deserto, sabe muito bem o que é isso, que é sentir sede de verdade. Eu acho que para nós, a ilustração mais próxima de sentir sede de verdade é quando no inverno, que o nosso inverno é seco, a gente dorme com a boca aberta. E você acorda desesperado por um gole de água. Já aconteceu com a maioria de nós. E aquela água, na hora que ela entra na nossa boca, aquilo lá significa vida. Parece que você estava assim, você volta a viver. Essa sede aqui, que é tão difícil, mas é uma sede tão profunda que ela significa agonia. Então, o gosto da água, quando você tem sede de verdade, ela é uma das experiências mais satisfatórias possíveis para o ser humano. Então, você imagina o dia que você mais sentiu sede na sua vida. É essa ideia aqui da sede que Jesus está fazendo referência. Então, Jesus está dizendo, na verdade, o que para essa mulher? É mais ou menos como se fosse o seguinte: olha, eu tenho algo para você que ele é tão básico e tão necessário para o seu espírito quanto essa água que você está tirando do seu poço, desse poço, é para o seu físico. Algo sem o qual você estaria completamente perdida. Você não está me entendendo. E essa metáfora da água viva aqui vai muito além disso também, porque Jesus não está dizendo que ele tem a oferecer algo que nos salva a vida, mas também que está revelando a sua oferta, que essa oferta que ele faz satisfaz.
por completo, por dentro. É como se ele dissesse: a minha água, se você tiver, você pode até beber de outra fonte, mas ela não é igual. Ela vai te satisfazer por dentro. Não é só salvação. Não é só aquela ideia que se eu não beber eu vou morrer. É uma ideia de satisfação. Vai muito além da necessidade. Ela preenche muito mais do que a satisfação imediata. Ele está fazendo aqui essa ideia da satisfação da alma. Que encontrá-lo é muito mais do que simplesmente estar no céu ou no inferno. É ter satisfação. Como a gente canta, né? Satisfação é ter a Cristo. Essa ideia de satisfação vai muito além da necessidade. Então, quando a gente olha, né, alguns de nós têm essa esperança, talvez, dessa satisfação, e aqui entra para a nossa realidade, a ideia da satisfação firmada no amor romântico. Outros na carreira profissional. Alguns na política. Por isso, tantas decepções nessa última semana, não? Outros nas causas sociais. E outros ainda no dinheiro, no benefício que isso pode trazer. Então, é como se assim, se eu tiver isso, eu vou estar feliz. Se eu tiver um amor romântico, se o meu partido vencer, se eu chegar no topo da minha carreira profissional, isso vai ser satisfação para mim. Então Jesus diz que não há nada fora de nós que é capaz de satisfazer essa verdadeira sede, essa verdadeira necessidade que todos nós temos de satisfação. E para continuar um pouco mais com a metáfora, né, você não precisa da água respingando no seu rosto, mas sim que a água vem de um lugar mais profundo que a própria sede. E Jesus declara: só eu posso fazer isso por você. Só eu. Só eu posso colocar essa água dentro de você. Só eu posso dar essa água. Essa água vem de mim, não é de nada que você possa acreditar, querer ou fazer. Você vai buscar, mas não vai satisfazer. Você vai acreditar nisso, mas não vai te satisfazer. Pode parecer que te salvou por um momento, mas essa salvação é eterna. Ela é momentânea. E alguma coisa nos impede de ouvir o que Jesus está falando, e eu acredito que seja o fato de que a maioria de nós não é capaz de conhecer a sede da nossa própria alma como ela realmente é. Enquanto a gente acredita que tem uma boa possibilidade da gente concretizar alguns dos nossos sonhos, enquanto a gente acha que a gente pode ter sucesso, enquanto a gente acha que a gente pode encontrar um grande amor, a gente experimenta um vazio interior, como que assim, um impulso e uma ansiedade que a gente compara com a esperança, mas que não é. Parece, mas não é. E aí a gente pode manter quase assim, completamente alheio, que realmente a gente está com sede, e que essa sede não vai ser preenchida por essas coisas exteriores. Não vai. A gente vai tentar, a gente vai correr atrás, mas na verdade a gente vai ficar com mais sede. E a maioria de nós, né, diz a si mesmo que, olha, eu estou insatisfeito, porque eu não estou conseguindo buscar os meus objetivos, né? A gente pode viver quase a vida inteira sem admitir para nós mesmos essa sede espiritual. E por isso poucas pessoas na vida, de fato, vão alcançar, ultrapassar, né, os seus sonhos. Porque quando elas alcançarem, elas vão ficar tipo assim: eu cheguei onde disseram que se eu chegasse, eu ia estar satisfeito. Mas eu não estou. E vem um vazio. Vem um vazio. Todo mundo tem de viver em função de alguma coisa. Todo mundo. Todo mundo. Mas Jesus aqui ele argumenta que se ele não for essa coisa, você vai se desapontar. Primeiro, essa coisa, seja o que for, ela vai te escravizar. E o que quer que ela seja, você vai ficar temeroso. Porque se alguém pedir você de chegar nisso, você vai ficar irado.
E se você não conseguir alcançar essa coisa, você jamais vai se perdoar. Por que eu não tentei? Em segundo lugar, no caso que você consiga isso, que você queira alcançar, enfim, não vai ser a satisfação suficiente. Jesus, ele disse, a menos que você me adore, a menos que eu seja o centro da sua vida, que é basicamente o que ele vai dizer para essa mulher, a menos que você realmente esteja tentando matar a sua sede espiritual por meu intermédio, não por meio de outras coisas, a menos que você não enxergue a solução que só eu posso dar para a sua vida, você vai continuar com sede. Você vai tomar a água física. Ela vai matar a sede por um momento, mas essa sede vai voltar. Então, a gente está acostumado a esquecer como nós estamos sedentos, né? Por acreditar que a gente vai realizar os nossos sonhos. Porque a gente tem sonho, a gente tem objetivo, a gente corre atrás. E quando isso acontece, a gente tem muita facilidade de deixar Jesus para trás. Porque tantas coisas parecem ser melhores, né? Do que eu estar num domingo de manhã ouvindo alguém falar. Do que eu estar aqui cantando todo domingo as mesmas músicas, ouvindo o mesmo sermão. Tem tanta coisa que parece ser muito melhor, né, do que essa parte, porque essa aqui é uma parte da nossa vida espiritual, da nossa salvação. Não é a nossa salvação, é uma parte. E a gente acaba esquecendo que a gente está acostumado a esquecer. E quando isso acontece, é fácil deixar Jesus para trás. Mas a mulher aqui, junto do poço, ela não tem mais essas ilusões. Ela já se decepcionou bastante. De modo, né, vamos pensar o seguinte, que a isca está posta no anzol. Ela já não tem mais, ela já sabe que não adianta, ela já correu tanto atrás de marido, que para ela significava salvação, satisfação, e não resolveu. E aí ela pergunta, né, que água viva é essa? Você pode me dar essa água? Então, Jesus vira a mesa. Vai buscar o seu marido. Parece uma coisa louca, né? Ele está falando de água, de repente Jesus fala para ela, vai buscar seu marido. Oi? Né? Jesus... Aí ela fala, eu não tenho marido. E aí ele fala, você tem razão, você já teve 5. E o homem que você vive hoje não é seu marido. O que Jesus está fazendo? Certamente a gente tem uma mulher aqui que tem um histórico assim muito fácil da gente enquadrar no quadro de pecadores, com um longo histórico sexual para o seu tempo, né? Hoje em dia talvez a gente ache isso normal, não deveria, mas você pode achar. O intuito de Jesus aqui não é humilhar ela, porque às vezes pode parecer isso, né? Não é isso, porque ele jamais teria quebrado, né, todas as barreiras sociais de respeitabilidade, né? Iniciado uma conversa com tanta gentileza como ele fez, para humilhar ela no final. Não tem sentido. Por que de repente então Jesus parece que muda de assunto? Para de falar em água e fala para a mulher de homem, de marido. Como assim? A resposta é simples. Ele não está mudando de assunto. Ele provoca ela. Quando ele diz, se você quiser compreender a natureza dessa água que eu estou te oferecendo, você primeiro precisa entender que você tem buscado na sua própria vida outros caminhos para matar essa sede eterna. Você tem tentado consegui-la por meio dos homens e não tem dado certo, não é? A sua necessidade de homem está matando você, está comendo você viva. E isso nunca vai ter fim, você sempre vai precisar de um novo marido. E nesse ponto choca aqui a percepção e o conhecimento que Jesus demonstra da vida dela, né? Por isso que ela fala, Senhor, eu vejo que és profeta. Então, faz para ele um dos maiores questionamentos teológicos, né? Porque a gente parece que ela está mudando de assunto também, né? Onde que a gente vai adorar então? Aqui ou em Jerusalém? Quem está certo? E aí nos versículos de 21 a 24, Jesus responde, né, com um parágrafo extraordinário que poderia ser resumido basicamente assim: olha, está chegando a hora e que não vai haver a menor necessidade do templo físico para você ter acesso a Deus. Impressionado, ela responde, né, quando o Messias vier,
Ele vai explicar todas essas coisas. Que Jesus solta a bomba no final. Sou eu o que está falando com você, esse Messias. E aí eu queria voltar agora no capítulo 3. Olha lá. E a gente vai depois fechar tudo isso. Vamos voltar então para o privilegiado. Vamos retornar aí ao encontro que Jesus tem antes desse da mulher samaritana, em João 3. No primeiro versículo, ele se encontra com um homem muito importante, um fariseu, líder religioso, líder civil. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade dos judeus. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que é mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver nele. Jesus lhe respondeu: em verdade, te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então lhe perguntou Nicodemos: como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre da sua mãe e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu: em verdade, te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te disser: necessário vos é nascer de novo. Você notou que aqui acontece justamente o oposto do que acontece com a mulher samaritana no poço? Lá Jesus chega afável, né? Amoroso com ela, gentil, é acessível, fala da necessidade espiritual que ela tinha. Agora aqui não. A gente tem um encontro com um homem prestigiado. No entanto, Jesus ele é vigoroso e ele é direto no assunto. Jesus, aqui quem começa com cortesia é Nicodemos. Rabi, né? Eu ouvi falar muitas coisas maravilhosas a seu respeito, diz que tem essa sabedoria é de Deus, né? E Jesus, no entanto, ele chega lá de cara: você precisa nascer de novo. Jesus bipolar? Eu amava do lado, agora ele chega e bate logo de frente. Eu imagino aqui que Nicodemos, um homem que passou a vida adorando a Deus de acordo com a rigorosa tradição judaica, deve ter ficado, no mínimo, ofendido com isso. No mínimo. Porque nascer de novo, né? É daqui aquele termo que todos nós conhecemos, né? Então aqui é um termo do jeito que você conhece mesmo, né? Cheio de significado, que a gente usa de nascer de novo, né? Então hoje é comum a gente acreditar que as pessoas nascidas de novo são diferentes da maioria das pessoas que necessitam aí de uma reviravolta dramática na vida, né? Que conduza elas para o caminho certo. É esse contexto que a gente já conhece dentro das igrejas. Então são pessoas que a gente acredita que quem precisa nascer de novo é instável emocionalmente, é fraca, é perdido, ou é viciado, que só uma transformação de vida assim, proporcionaria para ela realmente colocar a vida nos eixos, poderia ajudar ela. E a maioria das pessoas, a gente diria que talvez nascer de novo seja para aqueles que são fracos, para aqueles que estão aí no mundo, né? Fora, que não conhece a Deus, que não está na igreja, né? Que precisa de uma experiência sobrenatural. Talvez seja para quem tem falta de autoridade, que não tem estrutura na vida, né? Que se junta, que precisa se juntar a uma religião aí para ter a sua conduta, né? Colocar em ordem. Nascer de novo, em outras palavras, é para um determinado tipo de gente. O problema com essa visão é que a narrativa bíblica não permite a gente argumentar isso e nem sustentar isso. Por quê? Porque Nicodemos é um líder civil, ele é mestre do Sinédrio, que é a Assembleia Suprema da Corte dos Juízes Hebreus do seu tempo. Trata-se de um homem próspero, um judeu devoto, reto, que não assim se poderia encontrar religioso de maior boa-fé do que ele. Cidadão de bem, irrepreensível em toda a sua conduta. Então, de forma alguma, ele poderia ser considerado
algum derrotado, alguém com problemas emocionais, alguém com a vida transgressa. Quando, né, chama Jesus, você vê que ele é respeitoso, ele chama Jesus de Rabi. Ele demonstra o quê? Humildade, ele é humilde, ele tem uma mente aberta, mais até do que os seus colegas do Sinédrio. Ele é dotado de autocontrole, ele é bem sucedido, ele é disciplinado, ele é correto, ele tem uma mente aberta para ajudar. E o que Jesus diz? O que Jesus diz para ele? Você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Ele não é marginalizado. Ele não faz parte desse conjunto de coisas que a gente acredita, né? E talvez a gente acredite que para nascer de novo você precisa realmente de várias coisas. Você precisa ter uma vida transgressa. E Jesus aqui vem dizer que não. Você não faz por merecer e nem contribui em nada para nascer. Jesus está afirmando, em outras palavras, que cafetão e prostituta de rua se encontram na mesma posição que ele, em termos espirituais. Como assim? Sim. Nicodemos está lá, abundante em realização moral, espiritual. E você pode olhar lá fora e ver um sem-teto, viciado, cheio de necessidades, espiritualmente falando, aos olhos de Deus, os dois estão perdidos. Ambos precisam começar do zero. Ambos têm de nascer de novo. E ambos precisam de uma vida espiritual eterna, ou vão acabar sendo literalmente comidos vivos por qualquer coisa que eles coloquem no lugar de Deus nas suas vidas. E aqui talvez você questione o que Nicodemos tem colocado no lugar de Deus na sua vida. A religião, as boas obras, tudo que ele faz que é bom tem ocupado o lugar de Deus na sua vida. Assim como a mulher samaritana colocou os homens no lugar de Deus na sua vida, acreditando que os homens a salvariam, Nicodemos acredita que a religião salvaria. É muito sério isso, porque Jesus ele pode questionar tudo isso, porque ele tem autoridade para questionar tudo isso. E por isso que eu falei no início que o pecado é o centro do entendimento para esse texto, porque olhe para Jesus, olhe para a mulher, né? É provável que a maioria de nós entenda porque Jesus veria ela como uma pecadora necessitada de salvação. A gente nem questiona, mas a gente não consegue entender porque Jesus faz o mesmo questionamento e a mesma confrontação com Nicodemos. Porque ele havia de ser visto como um pecador necessitado de salvação se ele estava numa situação totalmente diferente daquela mulher. E a resposta surpreende. Pecado é procurar salvação em outra coisa que não é Deus. É se colocar no lugar de Deus, é tornar-se o próprio Salvador e Senhor. O modo de fazer isso é infringindo todas as regras morais, né? Na busca aí de prazer pela felicidade, qual a mulher do poço, isso é fácil, né? Isso transforma sexo, dinheiro, poder numa espécie de salvação. Mas também existe uma maneira religiosa de ser o seu próprio Salvador e Senhor. É agir como se a sua vida decente, as suas realizações morais exigissem que Deus o abençoe. Deus, olha como eu sou bom. Eu sou tão bom que eu não preciso do Senhor para ser bom. O Senhor tem que me abençoar por causa disso. Isso é consciente? Nem sempre. Tá? Por isso que é importante a gente entender que muitas vezes a gente espera, né, a bondade moral, esses esforços, né, para que Deus, porque tudo isso dá segurança. Eu não sou como o outro. Eu faço tudo certo, eu pago meus impostos.
porque os religiosos falam constantemente sobre confiar em Deus. Mas se você acha que a sua bondade de alguma forma contribui para a sua salvação, na verdade você está sendo seu próprio salvador. Você está confiando em si mesmo. E embora nesse caso você talvez não esteja cometendo adultério, nem roubando ninguém, o seu coração está tão cheio de orgulho, de justiça própria, insegurança, inveja, rancor, que isso faz com que você torne o mundo miserável para você e para quem rodeia ele. Porque você quer que todo mundo seja igual a você. E se não for, vai arder no fogo do inferno. Então, olha aqui, Nicodemos e a mulher samaritana são igualmente pecadores e necessitam da graça. Nós também. Nada nos difere deles. Por isso que é importante ler esse texto em conjunto. Porque nada que não for Jesus é capaz de nos salvar. A gente pode depositar as esperanças em tudo, mas tudo que não é Jesus vai nos decepcionar. E talvez faça a gente questionar Deus. Por que Deus não está fazendo do jeito que eu acredito? Como a gente comentou na escola bíblica. E a gente se torna como o povo de Israel, ranzinza, reclamão e barulhento. E aí, de um jeito ou de outro, Jesus chama isso de pecado. Diz que todos precisam de água viva e que para obtê-la é necessário nascer de novo. A gente precisa se arrepender, a gente precisa reconhecer a nossa necessidade, pedir a Deus que realmente nos receba por causa de Jesus. E aí é importante o que a gente vê lá, em Apocalipse, porque a gente está aqui hoje, a gente crê que todo mundo que está aqui já aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Gisele, parece que você está falando então para não crente, mas lembra o que João fala lá em Apocalipse? Uma das primeiras cartas, eu vejo as suas obras, eu vejo que você tem sido perseverante, mas que você se perdeu do primeiro amor. Às vezes a gente esquece desse primeiro encontro, dessa primeira vez que Cristo matou essa sede espiritual, sabe? Que a água entrou na nossa boca e que realmente você falou, nossa, eu estou satisfeito. Porque às vezes a gente entra no automático e a gente está executando tudo no automático e a gente esquece dessa satisfação que só o encontro que realmente faz com que a gente se envolva com Jesus proporciona. Então, algumas pessoas podem dizer, mas eu não sou nenhum desses dois tipos de pessoa, Gisele. Você está fazendo aí, eu sou alguém moralmente bom, mas eu tento fugir desse negócio de religião, eu fujo. Talvez exista um Deus, eu não tenho certeza, Eu estou vindo aqui, estou ouvindo, mas eu não quero me misturar, não. Eu sou uma pessoa boa. A gente tenta fugir, Mas imagina a viúva que tem um filho. Essa ilustração o Tim Keller apresenta no livro dele e eu achei muito pertinente. Imagina uma viúva que tem um filho que ela criou sozinha. Ela põe esse filho em boas escolas. E ele até manda ele para uma boa universidade, com um grande sacrifício pessoal. Ela tem recursos escassos, mas ela consegue formar esse filho. Então esse filho, ela ensina esse filho a ter uma vida correta, que esse filho diga sempre a verdade, que ele trabalhe bem, que ele cuide dos pobres e necessitados. E depois de formado na faculdade, esse rapaz ele segue a sua profissão, a sua vida, e ele faz justamente isso. Ele não mente, ele fala a verdade, ele cuida dos pobres, dos necessitados, mas ele nunca fala com a sua mãe. Ele não passa tempo com ela, mas ele faz tudo o que essa mãe falou para ele fazer. Pode ser que no aniversário ele mande um cartão de parabéns, mas ele nunca telefona para ela, nunca visita ela. Se eu perguntasse para você sobre um relacionamento assim, você talvez responderia, você está errado. Como assim? Como assim? Você não tem nada a ver com a sua mãe pessoalmente,
mas você trabalha certo, você trabalha duro, você diz a verdade, você cuida, né? Você vive de forma correta, mas você não fala com a sua mãe. Eu duvido que para você esse relacionamento seria satisfatório, seria no mínimo estranho. Porque não basta ter uma vida moral, correta, e não se relacionar com a mãe. Você faz tudo o que sua mãe falou, mas você não se relaciona com ela, cada um do seu quadrado. O comportamento dele é condenável, no mínimo. Por quê? Porque ela deu tudo para ele. E a gente acha estranho isso. Mais do que apenas uma vida correta, esse filho deve, no mínimo, lealdade e amor para essa mãe. E aí eu penso com você, se existe um Deus que literalmente nos deu tudo, se existe um Deus que a gente deve mais do que uma vida decente e moral, que merece ocupar o centro da nossa vida, e a gente não tem se relacionado com Ele, a gente é tão culpado quanto Nicodemos e a mulher samaritana. Por quê? Porque a gente tem sido nosso Senhor e Salvador, a gente não tem conversado com esse Deus, se relacionado com esse Deus. Assim como a gente julgaria estranho a atitude de um filho assim, talvez muitas vezes nós temos sido esse filho assim com Deus. O Senhor fica aí, tem todas essas coisas aí na Bíblia, eu fico aqui, tá tudo certo, e vida que segue. Por isso que eu falei a semana passada que é importante o envolvimento. O que essa mãe no mínimo precisa, né? A gente está falando aqui do relacionamento familiar, que nem sempre é bom e que às vezes é conflituoso, mas e Deus, sendo bom, nos dá a salvação. Muitas vezes a gente se relaciona dessa forma com Ele. E se você continuar a ler o 4º capítulo aí de João, você vai ver que essa mulher samaritana, o que ela faz depois? Ela vai para a cidade, ela conta para os seus amigos que ela achou a água viva, que essa água matou a sede dela, ela descobriu a salvação. E tudo isso por quê? Porque Jesus sentiu sede. Se não fosse a sede de Jesus, Jesus não teria ido no poço, não teria encontrado ela. Jesus se encarnou e se fez pessoa como nós, vulnerável, cansado, sedento. E isso é maravilhoso. Porque essa mulher encontra água viva, porque Jesus diz, eu tenho sede. Se você lembrar, não foi a última vez que ele disse isso, né, no livro de João. Porque na cruz, depois, muitos minutos, assim, alguns minutos antes de morrer, ele fala a mesma coisa, eu tenho sede. Está falando da sede física. Mas Jesus está experimentando também, lá na cruz, a perda do relacionamento com o seu Pai, com Deus, por causa do nosso pecado. Por causa do meu pecado, do seu pecado. Então, Jesus sendo excluído do Pai também tem sede. Não é só uma sede física, mas também uma sede espiritual. Uma sede assim, torturante, mortal, angustiante e eterna. Pior do que desidratação física mesmo. E uma situação, ao mesmo tempo, espantosa para nós. Porque, por Jesus Cristo ter experimentado essa sede cósmica na cruz, a nossa sede espiritual é satisfeita hoje. Deus é maravilhoso. Porque Jesus morreu, nós podemos nascer de novo. E Ele fez isso com alegria, com amor. E completar o que Ele realizou hoje, né? Falar de tudo isso é uma forma da gente continuar vivo espiritualmente. Então, diferente das outras coisas onde a gente busca a salvação e a gente vai correr atrás e uma hora vai acabar, em Cristo não. Isso sempre vai ser alimentado. A gente nunca mais vai ter sede espiritual. Essa sede vai sempre fazer com que a gente possa ir atrás, buscar. Esse evangelho nos transforma dia após dia, por causa dele. Que Deus assim nos ajude a não nos esquecermos que sejamos nós marginalizados ou privilegiados, é Jesus quem mata essa sede e que diz que a gente sempre precisa nascer de novo. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças nessa hora e pedimos, ó Deus, que o Senhor supra a nossa
nossa sede, Senhor, essa sede espiritual, da qual nós cremos que o Senhor já tem matado essa sede. Mas nós queremos mais dessa água viva, cada vez mais, Senhor. Que o Senhor nos mostre onde nós temos pecado, onde nós temos errado, onde é necessário, Senhor Deus, realmente que essa água viva entre, que a gente nasça de novo nas várias áreas da nossa vida. Fortalece a nossa fé através disso. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.